Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estou gravando aqui esse vídeo aula para orientar vocês aí na leitura dos assuntos atinentes às aulas que a gente veria durante essa semana e a próxima semana. Como eu informei a vocês, eu vou ter que estar ausente fisicamente das aulas, mas para que vocês não tenham nenhum prejuízo em termos de conteúdo, né, para que a gente também não fique tanto tempo sem se ver, eu resolvi gravar essas aulas para vocês. Eu já disponibilizei também um material no sistema, referente ao assunto que a gente veria presencialmente, que é o assunto que trata da classificação do meio ambiente e também da repartição de competências em matéria ambiental. Essa nota de aula, esse roteiro de aula, ele traz aspectos, eu tentei trazer de uma forma resumida o principal material que nós temos sobre o assunto. É claro que a nota de aula, a exposição é importante, mas como eu sempre digo, é bom que vocês tenham a leitura complementar do livro que vocês escolheram, então que vocês possam aprofundar o que a gente vai ver aqui com a leitura do livro. A nossa matéria, né, essa matéria das competências, ela é uma matéria eminentemente constitucional e legal, então a gente hoje vai se ater a aspectos realmente legais sobre o tema, né? Nas aulas anteriores a gente trouxe um pouco mais de doutrina, um pouco mais de jurisprudência, porque a gente, na primeira aula, tratou de aspectos históricos e internacionais, né, relativos à proteção ao meio ambiente. E na última aula, a gente falou sobre princípios, né, princípios em matéria ambiental. E, ao tratar de princípios, a gente trouxe muitas discussões jurisprudenciais e também notas doutrinárias sobre o tema. Aqui nós temos um tema um pouco mais objetivo, que vocês, inclusive, já devem ter visto, né, de certa forma, na disciplina Laje Constitucional, que é a repartição de competências, o que compete à União, ao Estado, aos municípios, mas aqui o nosso foco vai ser o disciplinamento da matéria ambiental, para que vocês tenham uma noção de quem é que pode cuidar de cada assunto, né? Então, isso vai ser importante tanto para a vida prática de vocês, como para os exames que vocês forem prestar. O material que eu elaborei é um material resumido, mas eu penso que, inclusive, para fins de uma revisão, né, para uma prova, um exame que vocês possam vir a fazer, ele é bastante útil, né? Como eu disse, as doutrinas, elas complementam, elas são mais aprofundadas, mas eu acredito que esse material é um material de consulta rápida que pode ficar aí para vocês auxiliar nos estudos futuros. Tudo bem? Então, nós vamos dar início agora ao estudo da classificação do meio ambiente. Eu já devo até ter colocado em uma das primeiras aulas essa classificação de uma forma rápida, mas eu já gostaria de explicar para vocês rapidamente cada uma delas, né? Não é um tema complexo, é realmente para que vocês conheçam essas nomenclaturas, né? Nós sabemos o que o meio ambiente ele é uno, mas para efeitos didáticos, a doutrina tem dividido, né, o meio ambiente nessas quatro, dividido aí conforme essas quatro temáticas, digamos assim. E é importante que a gente conheça, porque muitas vezes, quando a gente escuta falar de meio ambiente, a gente já, né, o nosso pensamento já se reporta ao meio ambiente natural, que é a primeira classificação que a gente vai estudar. Mas além do meio ambiente natural, há outras questões ambientais importantes que, como vocês vão ver, nós iremos tratar ao longo do semestre, que são também objeto de jurisprudência, objeto de provas. Então, para que vocês não estranhem que essas matérias estão sendo tratadas, né, no âmbito do direito ambiental, tá bom? Então, eu vou aqui tá com a nota de aula de vocês aberta, eu tô com a mesma nota de aula aberta, e o objetivo aqui é justamente pincelar para vocês os pontos mais importantes da nota, né, para chamar a atenção de vocês e para que fique mais claro o conteúdo que foi inserido nela.
Então, a primeira classificação se refere ao meio ambiente natural. Como eu tinha dito, é a classificação, é a noção mais intuitiva que a gente tem a respeito do direito ambiental. E ela se refere aos próprios recursos ambientais. E a lei que define o que são e quais são os recursos ambientais é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Lei essa que nós iremos estudar na aula da semana que vem. Então, nós iremos estudar de uma forma mais detalhada a lei. Por hora, eu trago só essa disposição do artigo 3º, inciso 5, que traz a ideia de que os recursos ambientais são a atmosfera, as águas, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Portanto, são todos esses elementos naturais que a gente realmente costuma referir já ao meio ambiente. E o que se pode dizer em termos de previsão constitucional é que o artigo 225, que já foi muito citado por nós nesse início de semestre, ele trata eminentemente do meio ambiente natural, tá certo? Então, em relação a ele, não há muitas dificuldades. Em relação ao meio ambiente artificial, ele também é de fácil compreensão, porque ele se refere ao espaço urbano construído, né, ao conjunto de edificações construídas pelo homem. Então, essa noção de construção pelo homem, de cidade, estatuto da cidade, que a gente vai ver mais à frente, tudo isso interessa ao direito ambiental, tá certo? No ponto, na Constituição, além do próprio 225 também tratar um pouco sobre algumas questões atinentes ao meio ambiente artificial, nós temos ênfase desse meio ambiente no artigo 182 da Constituição, que trata das políticas de desenvolvimento urbano, das diretrizes gerais, trata da necessidade de proteção ao meio ambiente. Então, esse artigo 182 é o que melhor se refere à noção de meio ambiente artificial. E ainda chama a atenção de vocês a um inciso do artigo 5º, que trata da necessidade da propriedade atender sua função social, que é um artigo aí que vocês já devem ter visto em outras disciplinas, inclusive no âmbito lá do direito civil, do direito das coisas, de que, né, hoje a ideia de que a propriedade, ela não é plena e absoluta, no sentido de que você pode usar, gozar e dispor sem observar esses limites, né, da proteção ambiental. Então, o artigo 1228 do Código Civil trata e traça quais são esses limites de proteção ambiental, de respeito à fauna, de respeito à flora. Então, a gente vê um misto, já nesse 1228 do Código Civil, do meio ambiente natural com o meio ambiente artificial. Portanto, essa noção de função social e propriedade, ela está intimamente relacionada à noção de meio ambiente artificial, tá certo? Eu peço que qualquer dúvida vocês podem me escrever por e-mail, que eu tento responder o mais breve possível. Ou então vocês podem também tomar nota e deixar registrado que quando a gente se encontrar pessoalmente, a gente tenta esclarecer o que vocês ainda ficarem com dúvida, enfim, alguma matéria pendente. Eu destaco com vocês agora o meio ambiente cultural, né? Nessa classificação que divide o meio ambiente em 4. A terceira classificação seria o meio ambiente cultural. O meio ambiente cultural, ele tem foco na questão dos direitos culturais, na difusão das manifestações culturais, né? E a gente, num primeiro momento, não costuma associar esse tipo de manifestação, as manifestações culturais, ao meio ambiente. Mas eu já lembro a vocês uma discussão que a gente teve na última aula, eu penso que vocês se recordam, sobre a questão das vaquejadas, né? Que o STF chegou a declarar inconstitucional a possibilidade dessas vaquejadas, depois foi editada uma outra lei posteriormente a essa decisão, trazendo, né, alçando a vaquejada, né, a essa condição de patrimônio cultural. E, enfim, o STF, como a gente vai, ainda não decidiu após essa nova lei, tá certo? Porque antes ele tinha decidido pela inconstitucionalidade de uma lei estadual, né, inclusive cearense, sobre o tema.
Mas essa lei mais recente é uma lei federal e o STF não se manifestou sobre. Então é só para chamar a atenção de vocês como o meio ambiente cultural ele é importante, né? E como ele vem sendo tratado pelo legislativo, pelo judiciário e tem sido objeto de preocupação. Então, como a gente já teve a oportunidade de ver. Nós temos em seguida e frisando, como eu coloquei no material de vocês, que os artigos 215 e 216 da Constituição tratam de forma mais específica sobre a questão do meio ambiente cultural, da proteção do patrimônio cultural brasileiro. Em relação ao meio ambiente do trabalho, que é o quarto aí na nossa lista de classificação do meio ambiente, ele é chamado de meio ambiente do trabalho ou meio ambiente laboral, e nele a gente se preocupa com o quê? Com as condições de saúde e segurança relacionadas aos locais de trabalho, né? A gente sabe que a Justiça do Trabalho cuida mais especificamente das relações empregatícias, aqui a gente não vai se importar especificamente com isso, mas de certa forma isso vai permear o nosso objeto de interesse, uma vez que a gente vai estar preocupado com as normas de saúde e segurança, tá bom? Que afetam o trabalhador, que afetam aquele meio de trabalho. Os artigos que são destaque da Constituição nesse sentido. O artigo 7º, né, no inciso 22, que trata da redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E temos também, e agora de forma expressa, né, tratando da própria expressão meio ambiente do trabalho, o artigo 200, inciso 8 da Constituição, que dispõe que ao Sistema Único de Saúde compete colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, tá certo? Então, é um assunto mais curto, mas eu trouxe para vocês para justamente ampliar, né, essa ideia de vocês do que é o meio ambiente, né, para que a gente não fique restrito à noção de pensar que o meio ambiente está tão somente relacionado a questões de águas, fauna, flora, né, toda essa questão de espaços construídos, manifestações culturais da sociedade, preocupação com saúde e segurança do trabalho, tudo isso também é considerado dentro do contexto do meio ambiente, tá certo? Então, passada essa noção, a gente vai tratar das competências constitucionais em matéria ambiental, que eu vou avançar no material que eu coloquei para vocês. O primeiro destaque que eu trouxe, e só fazendo, destacando que vai dar para a gente fazer um paralelo ao longo dessa exposição sobre competências com a própria questão da classificação do meio ambiente que a gente viu nas aulas anteriores, e aí vocês vão entender a importância de abrir essa noção. Bom, mas voltando, a primeira classificação que eu trouxe para vocês em termos de competência, que a Constituição prevê, que já é do conhecimento de vocês, é a divisão entre competência legislativa e a competência material. A legislativa, que se refere à responsabilidade de legislar sobre os assuntos trazidos nos artigos específicos, e a competência material, que é a competência para instrumentalizar esses comandos normativos, né? Então, nós temos essas duas divisões e a gente vai ver em matéria ambiental a quem cabe cada uma delas, tá bom? A competência legislativa, ela se divide em privativa e concorrente, né? Então, já temos aí uma segunda classificação. A primeira no âmbito da competência legislativa. A privativa ela está prevista no artigo 22 e a concorrente está prevista lá no artigo 24. A privativa ela tem um texto bem claro, no sentido de que compete privativamente à União, tão somente à União, legislar sobre determinados assuntos que nós iremos ver quais são. Nós iremos destacar os incisos que nos interessam aqui no direito ambiental.
E, embora o caput seja muito claro, a doutrina fala que aqui no artigo 22 existe um monopólio delegável. Por quê? Porque, embora a competência seja privativa da União, o parágrafo único desse artigo 22 permite que, por lei complementar, a União delegue aos Estados a competência para tratar de assuntos específicos previstos, né, no artigo 22. Então, quando vocês ouvirem falar dessa expressão monopólio delegável, vocês vão se lembrar que se trata da competência legislativa privativa prevista no artigo 22 da Constituição Federal, mais especificamente no parágrafo único, tá certo? E aí, quais são os assuntos, né? Os assuntos que se inserem dentro dessa competência privativa da União. E eu chamo a atenção de vocês para 2 incisos, o 4 e o 6, né? Eu já trouxe esses dispositivos todos destacados no material de vocês. Nos chama a atenção no inciso 4, águas e energia, e no 6, os metais, certo? Então, essa matéria de competência da União, como ela é mais reduzida, é até de mais fácil memorização por vocês. Águas, energias e metais, né? E os estados podendo, então, legislar se autorizados por lei complementar. Registro que os municípios não estão incluídos nessa regra. Então, que fique muito claro que a menção expressa aos estados ela é bastante específica e os municípios não estão incluídos na regra. Então, dito isso, uma competência mais enxuta, e nós iremos passar para a competência concorrente. A competência concorrente está prevista no 24, como eu tinha dito, e dispõe que compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre, né? E aí nós vamos trazer quais são as matérias as matérias que serão tratadas por esses entes, União, Estados e Distrito Federal, chamando a atenção mais uma vez que o município fica fora da competência legislativa, tá bom? Fica fora da competência legislativa que está sendo tratada por nós aqui até o momento. É importante frisar que a primeira pergunta que vem à cabeça, como é que a gente vai materializar essa competência concorrente? Como a gente vai fazer para que as legislações que venham a ser produzidas federal e estadual não se sobreponham umas às outras, né? Como é que a gente vai conseguir estabelecer essa divisão? E o próprio artigo 24 deixa muito claro como isso vai se dar, quando ele dispõe que a União vai se limitar a legislar sobre normas gerais e os estados e o DF vão legislar sobre normas específicas, certo? Então, a União vai ter esse papel de legislar sobre legislar de um modo mais geral, a partir de um caráter mais programático, e os estados, a partir de suas especificidades, cultura regional, geografia, vão legislar sobre assuntos mais específicos, tá certo? Então, a gente tem, no âmbito da competência legislativa concorrentes, 2 entes legislando, um de caráter geral e outro em caráter mais específico, tá certo? Uma observação que eu trouxe aqui importante para vocês é se a União ela não exerce de forma plena, né, ou naquele caso específico, a competência legislativa, né, quer dizer, se ela não edita uma norma geral atinente a um desses temas que a gente vai ver, os estados, eles ficam proibidos de editar as normas específicas? Bom, o que se entende é que não, né, os estados, eles não podem ficar paralisados, ter sua atividade legislativa paralisada em razão de uma inércia da União, de forma que na ausência das normas gerais, o Estado ele vai legislar de forma plena. Ele vai legislar de forma plena, mas sabendo que se sobrevier uma legislação da União em relação ao assunto, essa legislação ela vai se sobrepor, certo? Ela vai se sobrepor
naquilo que for contrário, né? Ela vai ter prevalência. Mas é uma forma, então, de aquele assunto ser tratado, de o Estado também não permanecer inerte com a União em relação à mesma matéria, tá bom? Em relação à competência concorrente, deixa eu ver se a gente tem... Sim, vamos ver os próprios temas que o artigo traz, que o artigo 24 traz, que interessam aqui a questão ambiental. E eu destaquei para vocês os incisos 6, 7 e 8, né? Então, de forma rápida. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Vocês observam aqui nesse inciso que ele tem total relação com o meio ambiente cultural que a gente analisou, né? E ainda questões que tratam de responsabilidades por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, certo? Então, a gente percebe que são muitas matérias, né? São muitas matérias que estão aí abrangidas pela competência concorrente. Isso já nos dá até uma noção de por que a nossa legislação ambiental é tão esparsa, né? A gente já conversou sobre a ausência que a gente tem de um código central tratando de toda a matéria. A gente tem um código florestal, mas o código florestal ele não esgota a matéria, né? Muito pelo contrário, a gente tem diversas leis que a gente precisa estudar sobre o assunto, como a gente vai ver ao longo do semestre. E essa possibilidade, então, de os estados legislarem de forma mais específica sobre todos esses temas, né, faz com que nós tenhamos uma legislação muito grande. Inclusive, em cada estado, né, a gente encontrar muitas particularidades, legislações especiais em relação às características específicas, né, de cada localidade. E em relação ao conteúdo do artigo 24, eu também chamo a atenção de vocês para o inciso 7, que trata da responsabilidade por dano ao meio ambiente. Vocês lembram que a gente viu, né, estudou que o artigo 25 trata do princípio da tríplice responsabilidade, responsabilidade em matéria civil, penal e administrativa. A gente vai esmiuçar, melhor detalhar esse assunto em aulas posteriores, mas a gente viu que existe, inclusive, o princípio da tríplice responsabilidade. Então, quando o artigo 24 trata da competência concorrente para legislar sobre essa responsabilidade, surge uma dúvida, né? Será que é possível que os estados eles disciplinem questões relativas à responsabilidade civil, à responsabilidade penal por danos ao meio ambiente? E aí, a doutrina, a jurisprudência é muito clara em entender que não, que esse inciso 8º, né, ele se refere tão somente à responsabilidade administrativa, certo? Por quê? Porque o direito penal e o direito civil, eles estão no âmbito de competência legislativa privativa da União, tá certo? O direito civil e o direito penal. Por isso que esse inciso, ele não pode estar se referindo a que os estados possam legislar de forma específica sobre esses assuntos. Então, aqui, a gente entende que ele está tratando de responsabilidade tão somente administrativa, correto? E, por fim, em relação à competência legislativa, eu trago para vocês a disposição do artigo 30, que trata, enfim, da competência legislativa municipal. Porque nós vimos, então, que o artigo 22, ele tratou da competência da União privativa, monopólio delegável. O artigo 24 tratou da competência concorrente entre União, Estados e DF, não incluindo municípios. E aí ele deixou pouca matéria, pouco espaço aí para legislação municipal. Né? O artigo 30, ele dispõe que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, certo? E
também cabe aos municípios suplementar a legislação federal e estadual quando no que couber, certo? E aí, em relação a essa suplementação, né, a gente entende que ela se refere a simplesmente da aplicabilidade a comandos normativos estabelecidos pela União, pelos estados, não se deixou muita abertura aqui, porque é simplesmente suplementar, né? E em relação a legislar sobre assuntos de interesse local, o que a gente observa, e eu trouxe até um exemplo para vocês, é o seguinte: se, por exemplo, o município de Quixadá resolver legislar sobre algum tema atinente a questões da floresta amazônica, isso seria possível? Não seria, porque ele precisa legislar sobre assuntos eminentemente locais. Então, se ele resolver legislar sobre aspectos específicos, por exemplo, da caatinga, aí sim seria possível, então, haver uma suplementação do município por se tratar, né, de interesse local, tá bom? Então, basicamente sobre competência legislativa era isso que eu tinha para conversar com vocês, são os aspectos mais importantes da Constituição. Nós vamos paralisar aqui esse vídeo e eu vou fazer um novo vídeo para que a gente possa tratar agora da competência material, tá bom? Então, voltamos já.